Olá, eu sou Alan de Jaque E eu sou Jaque de Alan. e hoje o tema que a gente vai falar é Prioridades. prioridade. Muito bom, Jaque. Aí a gente já está na etapa 6 de 10 6 de 10 das estratégias financeiras do casal. para dar certo, não é, Jaque? Uhum. Olha, eu vou contar. A gente já tem uns 15 dias que não grava nada, porque foram 2 semanas. Não ri, não, Jaque. Apresentando coisa de faculdade, trabalho e. Terminando o semestre aqui. Rapaz, que coisa. Foi corrido, foi corrido. Apresentar Mas a TCC não foi fácil, hein? Finalizar e apresentar. a gente está aqui quase 11 da noite para fazer essa live para dar continuidade. O que é que você pode dizer a respeito, Jaque? De Para começar, prioridades. prioridade. Sim. Bem, a gente sabe que no casamento, no relacionamento, Sim. a gente tem sonhos, a gente planeja, né? A gente já falou sobre isso várias vezes até, não foram algumas. Mas a gente hoje está trazendo um tema, né, sobre, para tratar com vocês, que é prioridades. Pois dentro disso a gente tem as nossas prioridades. E qual a sua prioridade? Qual a prioridade sua no casamento? É uma pergunta, né? Tem que ter prioridade, né, Jaque? Tem que ter. E além de saber qual é a prioridade, se a pessoa tem a prioridade, tem essa coisa aqui que é importantíssimo. Será? Seu esposo, sua esposa, sabe dessa prioridade que você tem para o seu casamento? É uma coisa que você já conversou com seu parceiro, com sua parceira? Vocês estão certos de que realmente estão lutando pelo mesmo objetivo ou não? Aí o casal tem que estar bem alinhado para saber se as prioridades dos dois são as mesmas ou se estão correndo por objetivos diferentes. Se acham que estão seguindo no mesmo caminho. Porque o mesmo acontece com os filhos, né, Jaque? Em relação, a gente pensa que os filhos da gente sabem tudo que a gente sabe. A gente pensa que nossos filhos têm toda conhecimento, toda a maturidade que nós temos, toda a informação que tem dentro de nossa vida, e na verdade isso não Mas não é só acontece. isso, a gente pensa que a gente já ensinou, porque a fase Sim, já sim. passou, porque a gente já falou milhões de vezes sobre aquilo, mas na verdade ainda não sabe. E tem coisas que a gente nem falou, né? Pensa que Sim, falou, pensa que o filho já nasce sabendo, e não é a realidade, ele ainda está em formação. Muita gente se engana em relação a isso. E o casamento acontece a mesma coisa. O marido pensa que os dois estão correndo atrás do mesmo objetivo e muitas vezes a esposa nem sabe qual é o objetivo que o marido está correndo atrás. Ou vice-versa. e talvez a esposa também não esteja nem concordando com o que o marido está fazendo, mas também eles não chegam a conversar ou dialogar sobre o que está acontecendo e vai deixando. E como é que resolve isso, Jaque? Esse problema de saber se estão concordando, se não estão, como é que descobre isso, hein? Conversando, planejando. A gente precisa saber conversar, dialogar e planejar. Sentar na mesa e falar: olha, eu estou pensando assim, você também está pensando desse jeito? Porque muitas vezes ocorre algumas confusões, alguns conflitos dentro do casamento, porque um parte para fazer alguma coisa, né, coloca ali como sua prioridade e talvez não seja a prioridade do outro. E aí acaba entrando em conflito e para eu te falei. Que negócio ruim. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus, tu deixou o copo ainda. Eu perguntei, tem certeza que quer esse chá na hora da live? Rapaz, é ruim. Chamaga demais, pô. Não ri não. Misericórdia. Se tiver a tua cara. Tu Meu mesmo Deus do sabota céu, isso aqui. perdemos até o fio aqui. Vamos Aí retornar. tá onde? Como é que o casal resolve? Tem que sentar. Sim, sim. É pegadinha, né? Você botou Eu te já. avisei. Vai, Ai, segue, meu Deus, vai. só porque eu Esquece isso. tava.
Eu vou interromper a live, porque... Então tá, os dois, eles têm que conversar sobre, Meu Deus, ô, gente, sobre as perdão, prioridades, porque ela não sabe proferir. ele pediu um chá. Eu acho que tem até alumã dentro. Então tá muito amargo. Eu perguntei se ele queria, ele disse que ia beber, então aprovado. Sim, rapaz, o casal vai, a gente perdeu o filhamento. Tá, o casal, então eles precisam sentar, precisam conversar, porque às vezes o que o cônjuge, né, quer, e às vezes o que ele está fazendo não pode ser, ou às vezes não está sendo a prioridade do outro. E acaba não se conectando, não conversando, e vai partir, né, para um lado de que um dos dois ali não vai sair, vai desagradar, né? Não vai ficar, Não vai tomar ficar chá amargo. vai ficar bem assim, igual tu. As prioridades definem suas conquistas, as conquistas do casamento. Ter prioridade no casamento. Por isso a importância que Jaque falou aqui agora, dos dois conversarem, chegarem numa conversa franca e falar, olha, o que a gente quer para o casamento da gente? O que a gente está procurando de prioridade? Vai priorizar o quê? O que a gente está buscando? Isso tem que ficar bem claro. Para os dois trabalharem juntos em busca do mesmo objetivo. A gente sempre deixou isso muito claro, né, Isso Jaque? vai estar dentro do planejamento, não é verdade? No casamento da Porque gente... se a gente planeja as coisas na nossa vida, e se a gente vai conversando ao longo do tempo, pode ser que esse planejamento não saia de acordo com aquilo que a gente planejou, ou no momento que a gente planejou, mas pelo menos a gente já conversou, a gente já definiu, a gente já priorizou, já colocou ali como prioridade, né, para ser feito. Sim, sim. Isso mesmo. Até agora eu estou com um pouco magão. Olha, estabilidade financeira é sua prioridade. Você já conversaram, porque, como eu estava falando anteriormente, já que a gente sempre deixa bem claro o que é que a gente quer fazer na vida da gente. É sempre uma coisa que a gente sempre deixa definido. É o que? Vamos viajar? Vamos. Que dia? Quando é? Tal dia. Então já vamos começar a se organizar para isso acontecer. A gente começa a lutar por aquele mesmo objetivo. E qual é a prioridade do seu casamento? É buscar estabilidade financeira? Para muita gente não é. Tem gente que já tem estabilidade, está tranquilo, está pensando em formar os filhos, né, no casamento de uma filha. Cada casal tem a sua prioridade. Trocar de carro, né, comprar um tênis novo. A formatura dos filhos. Sim, sim. Então, a série de coisa. Cada casal tem uma realidade, né? E qual é a sua prioridade? É estabilidade financeira? Se for estabilidade financeira futura, você já está pensando o quê? Quando tiver mais velho, quando tiver aposentado? Então, você tem que começar logo. Tem coisas que você tem que começar a lutar logo, buscar uma formação, buscar um emprego, buscar montar um negócio, alguma coisa que gere uma renda extra. Tem coisas que você tem que começar bem antes. Tem até um ditado de minha avó, falecida avó, que falou que quando a distância é grande, se prepara o salto de longe, né? Serve para a vida da gente isso aí. Quando você tem um objetivo grande que está distante, você tem que se preparar logo, tem que começar a correr atrás. Então, pense bem, converse, qual é a sua prioridade. Outra coisa que eu falo aqui é que existem coisas que não dão lucro, mas ajudam você a viver bem. Tem coisas que parecem que não faz parte da prioridade. Por exemplo, eu adquiri um imóvel, um sítio, e sítio não dá lucro. Sítio se sabe que é só para colocar dinheiro lá. Você não tem como ter um lucro de um sítio. Só se a pessoa for plantar, for viver lá, é uma coisa diferente. Mas o retorno que eu tenho desse sítio, quando eu vou para lá, que eu vejo o passarinho cantando, que eu vejo as árvores, que aquela paz que eu sinto, isso ajuda nos meus estudos, isso ajuda no meu trabalho, isso ajuda no meu casamento, isso ajuda no relacionamento com meus filhos, com a família. Em geral, é um lugar onde eu investi para ter esse retorno, essa paz de espírito. Muitas vezes, se você precisa de algo, para uma área de escape, para você conseguir dar um salto maior. Muita gente tem medo disso. Eu não vou fazer tal coisa que eu quero fazer, porque isso vai atrapalhar meus planos. Enquanto, na verdade, se você fizer uma coisa que você tem vontade de fazer,
vai lhe ajudar muito, porque você vai sentir uma satisfação. Vai sentir, né, um bem-estar. Sim, como a gente tem as coisas que a gente faz na vida da gente que ajuda muita gente, que é viajar. Muita gente acha que viajar, que passear é despesa. Mas para a gente não é. Para a gente é lucro, porque a gente aprende muito, a gente se diverte muito, a gente ri muito, conhece novas pessoas, novos lugares, e nos ajuda no trabalho da gente, no convívio com a família, com os amigos. Para a gente é um excelente investimento. A gente fica renovado, né? E uma das coisas que a gente faz em relação a isso, essa prioridade em relação às viagens, tu falou de esvaziar os cartões, né? A gente já vai fazendo um planejamento já de longo tempo, já vai se planejando meses antes, então a gente já vai deixando de gastar, de comprar. É um acordo que a gente tem, essa coisa de esvaziar cartão, né? Quando a viagem... Quando vai chegando no período de férias, por exemplo, né? Período de férias, a gente já vai ali, setembro, por aí, já vai começando a diminuir os gastos, porque se setembro para dezembro é a época, assim, geralmente que as pessoas mais compram. É época de Natal, se você começa a comprar de setembro até dezembro, em janeiro o seu cartão vai estar estourado, vai estar cheio, vai estar com muitas parcelas. Então, você tem que analisar tudo isso, tem que fazer uma projeção do que você quer, né, para você alcançar aquele objetivo. A gente tem esse plano da gente, né? Tem esse plano aí da gente de esvaziar os cartões. É uma prioridade nossa viajar, a gente gosta disso, de viajar, é uma prioridade nossa. Então, a gente já tem esse planejamento de 6 meses antes começar a esvaziar os cartões. É o quê? Não comprar, já pagar, deixar tudo certinho, para quando a gente viajar, estar com os cartões zerados, tranquilos, para a gente poder viajar com tudo organizado. Pelo menos não tão cheios, ou tão, né, cheios de débitos, porque aí a gente não vai conseguir viajar. Uhum. Abrir mãos de algumas coisas. Sim, não é? Claro. Tem aquela história que você contou da minha pessoa quando a gente viajou, que a gente fez uma viagem dos sonhos da gente, que a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? Mas assim, porque para a gente alcançar alguns objetivos e quando a gente coloca como prioridade, né, o que a gente imagina que é muito grande para a gente, algumas coisas ficam para trás, não é verdade? Então, assim, a gente é muito simples, a gente tem que ser muito simples, a gente tem que deixar muitas coisas de lado. Que mais? Deixa as coisas de lado? Não é deixar de lado sem fazer, não é não dar atenção, não é descuidar das coisas, mas você não gastar tanto com coisas que não são prioridades ali naquele momento. Eu acho que tem pessoas, por exemplo, tem gente, vamos falar de roupas, por exemplo, né? Tem gente que gasta muito em roupas, né? Roupas de marca, são roupas muito caras. Tem gente que gasta muito em perfumes, né? Perfumes muito caros. Tem gente que gasta muito em bolsas, sapatos. Mas isso não pode atingir os seus objetivos. Não pode permitir que isso... tem gente que deixa isso acontecer. Se você deixa, se você faz economia, por exemplo, se você gasta muito em casa, em coisas de casa, se você reforma muito sua casa, se você sempre está dando atenção, então você vai se deixar de lado, você vai abrir mão de outras coisas que você queria para você dar atenção àquela. Então, aquelas são as suas prioridades. Se você gasta mais, se você investe mais naquilo, aquela é a sua prioridade. Assim, imagina. Né? Porque, por exemplo, pode ter a escolha assim, nós vamos reformar a nossa cozinha, vamos fazer uma cozinha bonita, né, adequada, moderna, e tem a opção de viajar. Eu acho que o Jaque prefere viajar. A gente deixa a casa como está e vai viajar, e volta, e outro ano, outra época, a gente faz isso aí. É uma prioridade nossa. Porque a gente nunca mexeu muito na casa, né? Não, a casa da gente é bem simples, é simples. A gente nunca se importou com isso. A gente poderia ter lutado por uma casa melhor, um local melhor, né? Mas a gente nunca se pode se preocupar com isso. A gente sempre deu prioridade mais às viagens que a gente faz. Mas é o tipo da coisa. Para isso dar certo, para você priorizar, o casal tem que estar conversado, tem que estar junto, lutando pelo mesmo objetivo.
porque senão as coisas não vão dar certo. Se tu quisesse só viajar e se eu quisesse a casa, hein? Aí ia ter que conversar bem. Aí Mas um dia mas viajava, chegou outro uma dia faz a época casa. que teve uns atritos em relação a isso, É, né? é. Mas a gente conversou e ficou tudo bem depois. Abrir mão de algumas coisas. Outra coisa aqui também. O maior erro é esperar o momento certo, o dia certo para realizar seus sonhos. Você esperar chegar alguma coisa. Olha, isso é perder muito tempo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã, não espere as coisas melhorarem, não espere a economia melhorar para você tentar fazer alguma coisa. Não perca tempo em sua vida, não faça isso. Comece agora a lutar pelos seus objetivos. Eu mesmo tinha uma ideia muito tempo atrás que a gente só poderia viajar quando tivesse um carro bom. Então, o dia que eu comprar um carro bom, eu vou viajar pelo Nordeste todo. E a gente ficou esperando, esperando, até que a gente conseguiu comprar um carro bom. A gente viajou, rodou o Nordeste todo, tudo bem. Depois a gente fez outras viagens com outro carro bom, até que ano passado, ano atrasado, né? A gente não estava com um carro bom. A gente tinha um carro pequeno. O menor carro que a gente teve na nossa vida foi esse carro. Nós não tinha lugar no porta-mala, muito pequeno. Os meninos cresceram, mas foi uma questão de outra prioridade da gente, fez a gente vender o carro mais confortável que a gente tinha para pegar um carro mais simples, um carro pequeno. E surgiu a oportunidade de viajar. E os meninos já grandes, mulher sabe como é, tem uma filha também, conjunto com a esposa para fazer volume de roupas. E o que aconteceu? A gente foi com esse carro 1000 fazer essa viagem de um mês, com os meninos no carro, com porta-mala pequeno. Foi mais de 15 dias, foi uns 20 dias. E a gente viajou com o carro assim. A nossa prioridade já não estava mais no carro, estava em viajar mesmo. E a gente foi com um carro pequeno e rodamos tudo. E foi perfeita a viagem, tranquila. Já que reclamou porque não tinha espaço para colocar as coisas. Não, terrível. A viagem foi terrível. Não, de não ter espaço no carro. Diga aí, que a viagem foi perfeita. Mas a viagem foi maravilhosa. Mesmo assim, a gente foi ótimo. A gente aproveitou bastante, se divertiu bastante. Mas depois a gente parou para conversar assim. Quanto tempo a gente perdeu lá atrás esperando ter um carro bom para viajar? Não precisa de espaço. Você tem que ir. Se o seu objetivo é viajar, viaje. Se o seu objetivo é reformar sua casa, reforme. Não fique esperando um tempo maravilhoso, porque o tempo maravilhoso é esse, que você está com saúde, está com oportunidade, está com seu parceiro, sua parceira do lado para lhe ajudar. Esse é o momento. Fé em Deus e coragem. Não fica perdendo tempo, não, esperando anos. Eu conheço tanta gente, a gente conhece, né? Fica anos e anos lá, um dia eu vou fazer, esse dia nunca chega, nunca vai chegar, nunca vai chegar. Se a gente não colocar a mão na massa, não chega. Prioridade é tudo. A questão financeira, a questão da alegria do casal, a questão de viver bem, prioridade, você tem que ter as prioridades. E em união com o seu parceiro ou parceira, tem que sentar, conversar e definir essas coisas para que dê certo. Justamente. Tu não quer tomar um pouquinho de chá? Não toma, que eu quero ver tua cara. Eu prefiro tomar minha água. Rapaz, esse é um misericórdia. Gente, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor do que artigos de prata e maior seu lucro que o ouro mais fino. Provérbios 3, de 13 a 14. O conhecimento que você adquire, a felicidade que você tem dentro de você, a sabedoria que você adquire lendo a Bíblia, de conhecer novos lugares, de realizar seus sonhos, não tem dinheiro que pague. Não tem ouro que pague isso, não tem prata. A sua felicidade, quem você é, não tem valor, isso não tem preço, é muito caro. É muito caro, é o que Deus fala. Aproveite o máximo a sua vida. Saiba viver bem no relacionamento. Saiba viver bem a vida de casal, porque é muito boa, é maravilhosa. Quando você conversa, quando você mantém um diálogo, quando você começa a ter controle das coisas, tudo dá certo. Deus abençoa abundantemente. Tenha prioridade em sua vida. Converse com seu cônjuge, com seu esposo, sua esposa. Marque as suas prioridades e lute por elas. Alcance cada uma delas. Se você não determinar, você não vai alcançar. Então, dialoguem, planejem e tenham harmonia no seu casamento. Traga tranquilidade e paz. Ok. Gente, por hoje é só.
A próxima coisa que nós vamos falar, o próximo tópico, e é o 7º de 10, é sobre a paz interior. Você viver em paz é fundamental. Com certeza. Para a vida financeira do casal, para o casamento. Então, até o próximo live, que deve ser daqui uns 2 dias, agora que essa semana a coisa vai acalmou mais, né? Já adiantar. que a gente vai ter mais tempo. E vamos dar sequência aí. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Eu sou a Alane Jaque. E eu sou Jaque de Alain. Deus proteja vocês todos. Amém. Meu beijo. Não gostei do chá. Que chá, pelo amor